Sabe aquele sonho de se tornar milionário? É um objetivo clássico, né? Mas a grande questão, o que a gente vai ver aqui, é que o segredo para chegar lá não está no milhão em si, mas uma batalha que acontece muito, mas muito antes. R$ 1 milhão. É aquele número que muita gente sonha, um seguido de 6 zeros. Parece o topo da montanha. Mas e se o verdadeiro desafio não for chegar no topo, mas sim o começo da escalada? Pois é, o ponto central da nossa conversa hoje é exatamente esse. A parte mais difícil, mais demorada de toda essa jornada não é a reta final, não. É o começo. É aqui que a maioria trava, que a maioria desiste. E a gente vai entender direitinho o porquê. Beleza, então vamos entender isso a fundo. Por que essa fase inicial é tão difícil? Dá aquela sensação de que a gente está empurrando uma pedra gigante morro acima, sabe? E o progresso parece mínimo, quase nada. E olha, essa lentidão toda não é só impressão, não. Existem duas forças, duas razões matemáticas bem claras que agem como um freio de mão puxado no começo dessa jornada. A primeira é que no começo, a nossa capacidade de investir, o tal do aporte, geralmente é pequena. E a segunda é que os famosos juros compostos, que alguns chamam de a oitava maravilha do mundo, demoram um bocado para pegar no tranco. É um motor que esquenta devagar. E essa dinâmica aqui é super interessante. No comecinho, o dinheiro que se consegue guardar todo mês para investir é o que manda. É o motor principal do carro. Os juros, a rentabilidade, no começo eles são só uma faísca, uma coisinha pequena. E este slide aqui mostra isso na prática, de um jeito bem claro. Pensa só, investindo R$ 300 por mês. No fim do primeiro ano, o total aportado foi de R$ 3.600. E os juros? R$ 162. É quase nada, a balança pende totalmente para o lado do esforço de poupar. Tá, mas essa fase de ralação, de esforço puro, dura quanto tempo? Olha só que impressionante. Com esse mesmo aporte de R$ 300, leva cerca de 14 anos para a mágica finalmente acontecer. 14 anos para que o dinheiro dos juros passe a ser maior do que o dinheiro que a pessoa coloca todo mês. É uma maratona, mesmo. Mas aí, a gente chega no ponto da virada, os R$ 100 mil. Pensa nisso como o topo da primeira subida da montanha-russa. A parte mais lenta já foi. A partir daqui, a gravidade, ou melhor, os juros compostos começam a jogar a favor. A viagem fica muito mais rápida. E vamos ver como essa aceleração acontece na prática. Com R$ 300 por mês, para chegar nos primeiros 100 mil, leva 163 meses. Agora, para fazer os próximos 100 mil, cai para 69 meses, menos da metade do tempo. E olha o final, para ir de 900 mil para 1 milhão, só 13 meses. A velocidade aumenta de um jeito exponencial. E aqui está o grande clique, o momento ahá da nossa conversa. Olha só para este gráfico. Em termos de dinheiro, R$ 100 mil é 10% de 1 milhão, certo? Mas, em termos de tempo, esses primeiros 100 mil representam quase 40% de toda a jornada. É absurdo. É isso. O ponto crucial é esse. Quando se chega nos primeiros 100 mil, o pior já passou. Quase metade do caminho, se a gente medir em tempo e esforço, ficou para trás. Isso muda completamente a perspectiva, né? Ok, a gente já entendeu que o começo é longo, é difícil. Mas a boa notícia é que ninguém precisa ser um passageiro passivo nessa viagem. Existem alavancas, coisas que dá para fazer para encurtar e muito essa subida. Vamos ver quais são? Basicamente, tudo se resume a duas coisas, duas grandes estratégias. A primeira, aumentar a quantidade de dinheiro que vai para o investimento, ou seja, aumentar os aportes. E a segunda, fazer esse dinheiro render mais, trabalhar de forma mais inteligente. Então, vamos focar na primeira alavanca, como aumentar os aportes. Para fazer isso, existem basicamente dois caminhos, duas abordagens. E o legal é que dá para combinar as duas para ter um resultado ainda melhor. O caminho 1 é gastar menos, é otimizar o orçamento para sobrar mais dinheiro. O caminho 2 é o oposto, ganhar mais. E aqui tem um detalhe fundamental. Existe um limite para o quanto dá para cortar de gastos, né? Mas não existe limite para o quanto se pode ganhar. E o impacto disso, na prática, é gigantesco. Investir só R$ 200 a mais por mês, tipo 500 em vez de 300, pode literalmente contar 5 anos de vida lá na frente. Pode encurtar a jornada para o milhão em 5 anos. É um poder incrível.
certo. Aumentar os aportes é super poderoso. Mas e a segunda alavanca? O que acontece quando se aprende a investir melhor, a buscar uma rentabilidade maior? E esse gráfico aqui é fantástico para mostrar essa diferença. Sair de uma rentabilidade de 7% ao ano para 10%, isso economiza uma década inteira no caminho para o milhão. E se pular para 15%, economiza mais 8 anos. Conhecimento financeiro não é só poder, é tempo de vida. Não é à toa que um dos maiores investidores da história, o Charlie Munger, sócio do Warren Buffett, falava tanto sobre esse primeiro grande marco. Ele sabia que quem vence essa primeira batalha ganha um impulso para vencer a guerra toda. Então, para a gente fechar, vamos resumir os pontos principais. Primeiro, os 100 mil iniciais são a parte mais difícil e demorada, levando quase 40% do tempo total. Segundo, no começo, o quanto se poupa é muito mais importante do que o quanto o investimento rende. E terceiro, dá para acelerar e muito essa jornada, aumentando os aportes e melhorando a rentabilidade. Pronto. A matemática, a psicologia, as estratégias, tá tudo aí. O mapa para a independência financeira tá na mesa. E o primeiro grande destino tá bem claro. A grande questão agora é: qual vai ser o primeiro passo para acelerar essa subida?